Olá pessoal, estamos aí na nossa primeira aula do curso profissionalizante de fitoterapia taoísta. Então, o objetivo agora desse curso é passar todos os fundamentos dessa medicina milenar, onde você vai entender um pouquinho da história que eu vou passando no decorrer. Hoje é uma introdução, mas lembre-se, você vai sair daqui, pode marcar isso que eu estou falando, você vai sair desse curso sabendo fitoterapia taoísta, tá? Que existe uma diferença entre a fito taoísta oriental da fito brasileira. E a principal diferença é a fito nacional, ela está baseada nos conceitos da medicina moderna. Então ela utiliza substâncias para tratar sintomas. Enquanto que na fito oriental, que é o que nós vamos estar estudando aqui profundamente, você vai ir mais além. E além do sintoma, e além do nome de uma doença dado pela medicina moderna. Porque aqui é muito interessante no Ocidente. Cada dia eles inventam um nome novo para uma determinada doença e ganham um prêmio Nobel por isso, tá? Mas esse nome de doença, dentro do conceito oriental, esse nome é simplesmente um sintoma dentro do quadro clínico, dentro das síndromes que eles estudaram, por anos e anos. Não foi um estudo de 1 ano, 2, como é feito as teses de pesquisas científicas, que acaba te levando a uma mentira. Os estudos são de 100, 200, 1000 anos estudando como que aquela erva funciona relacionado com outras substâncias, que pode ser de origem animal, de origem vegetal, planta, raiz, folhas, né, flores, tudo isso misturado. Então ele aprende a fazer a relação de determinadas substâncias, não para atingir um nome de uma determinada doença, mas sim entrar além, entender a energia daquilo e a causa daquilo, a causa energética. E aí com outras ferramentas que eu vou estar passando para vocês no decorrer do curso, nós vamos atuar nos 3 níveis, no nível mental, no nível energético e no nível físico, que o oriental chamava de Shen, Qi e Jing. Shen é o nível espiritual, Qi é o nível energético e Jing que seria o nível material, o nível físico, tá? Então nós vamos estar entendendo tudo isso. Hoje é uma apresentação, vou estar apresentando o curso para vocês, os nossos objetivos, como nós vamos estar trabalhando, para que você se sinta seguro e no decorrer você vai atuar com essa arte, com maestria, com segurança, sabendo realmente o que você está fazendo, tá bom? Então vamos lá, o objetivo desse curso principal, habilitar você, né, o estudante, o aluno, a atuar com a fitoterapia chinesa e também com a fito nacional, porque vão ter horas que nós vamos... eu não tenho uma substância chinesa e qual substância nacional eu posso substituir? Então nós vamos estar entendendo isso no curso, tá? Entender profundamente os fundamentos da medicina oriental. Essa é a grande base, os fundamentos. Como que essa medicina oriental funciona? Qual é a base dela? E eu vou te falar, é uma base de mais de 5.000 anos e não teve mudança. O mesmo fundamento que você utiliza nos 5 caminhos do taoísmo, nós vamos estar utilizando aqui no caminho do Yishui, né? Yishui é o estudo da medicina. E dentro desse caminho da medicina, nós temos lá a fitoterapia, a acupuntura, a massagem, a ventosa, a dietoterapia, né? Então imagina uma grande árvore com vários galhos. Esses vários galhos são as diversas técnicas, né? As diversas especialidades da medicina taoísta, todas muito antigas e baseadas no mesmo fundamento. Não só o caminho do Yishui, né? Nós temos também o caminho do Ming, que é o caminho do destino, o caminho do Xian, que é o caminho da aparência, o caminho do Bu Sui, que é o caminho do oracular,
o caminho do Yisue, o estudo da medicina, o Sansue, o estudo da alquimia, como que a energia funciona no meu corpo. Então são 5 caminhos e nós temos que saber tem que saber esses 5 caminhos, porque a fundamentação é a mesma. 5 elementos, Yin Yang. Então nós vamos estar aprofundando, mas não só naquela metáfora dos 5 elementos, não só naquela metáfora do Yin Yang. Nós vamos aplicar isso na prática, entender o que é um corpo, quais as partes dele que são Yin, quais são Yang, se a pessoa é Yin ou Yang, se a pessoa é calorenta ou friorenta. Tudo isso vai influenciar na escolha das substâncias que nós vamos estar utilizando, tá? Então você vai aprender os sistemas específicos e profundos do diagnóstico da medicina taoísta. Específicos e exclusivos, desenvolvidos por esses mestres taoístas aí, ó, de muitos e muitos anos, tá? Então nós vamos entender os padrões sindrômicos, as síndromes que eles estudaram profundamente. Cada síndrome, onde tem diversos sintomas que dentro da medicina moderna são chamados de doenças. E dentro do conceito da medicina ancestral taoísta, são apenas sintomas de um quadro sindrômico. Então nós vamos entender sobre vários quadros, isso nós vamos falar muito, e quando você dominar esses quadros sindrômicos, né, essas síndromes energéticas, eu garanto que isso vai mudar a sua visão, tá? A sua visão do que é doença, a sua visão de como tratar. Então nós vamos ter uma base muito forte. E que, na minha opinião, os padrões sindrômicos é a base para um tratamento eficaz. Se eu não entender esses padrões sindrômicos, eu não vou ter sucesso nos meus tratamentos. Eu vou simplesmente indicar substâncias como a medicina moderna indica remédio. E isso não atua na causa, ele simplesmente remedia. Olha, o nome já diz remédio, remediar, tá? Então, nós vamos muito além disso. Pode escrever o que eu estou falando, tá? A minha meta é mudar, principalmente o seu conceito sobre tudo que você aprendeu sobre as doenças nomeadas pela medicina moderna. Tudo aquilo que você aprendeu, eu garanto que você vai falar, nossa, como essa nossa medicina moderna, ela é infantil ainda, tá fraca demais em comparação com esse conceito de uma medicina de mais de 5.000 anos, tá? Eu vou me esforçar muito para fazer você entender a causa de tais enfermidades, para que você deixe de rotular a pessoa com aquele nome de doença, tá? Você vai aprender a não rotular, não tratar com o nome da doença ocidental, porque isso vai te levar a erro, tá? Um determinado nome de doença, uma enfermidade pode ter 1000 causas, e você foi condicionado a acreditar que aquele nome aí você tem que tratar isso. Não funciona. Porque uma enfermidade nomeada no Ocidente como uma doença, ela pode ter 1000 causas diferentes. E isso você não vai ter trabalho para querer decifrar. Por quê? Porque nesse estudo de mais de 5.000 anos, eles já entregaram para a gente tudo prontinho numa bandeja. Olha aqui, ó, esses sintomas que essa pessoa está tendo é porque é determinada síndrome. Então trata essa síndrome, que pode ser de calor, pode ser de vento de fígado, vento de tal, e você vai entender de acordo com os diversos sintomas que a pessoa vai apresentar, você vai aprender a puxar utilizar palavras-chave para que você decifre realmente o que está acontecendo, o que está por trás daquela doença que na nossa visão agora, que já vai começar a mudar, é um simples sintoma, tá? Eu vou explicar isso já mais profundamente, mas hoje é mais uma introdução, porque nós estamos começando e a cada semana eu vou estar liberando uma nova aula para você. A cada semana uma nova aula. Eu não vou colocar aulas muito longas. Por quê? A minha experiência em outros cursos online,
os alunos falavam, nossa, é muito tempo, eu canso, eu não consigo marcar tudo. Então vão ser aulas nesse curso um pouco mais curtas, tá? Com duração máxima de 1 hora, que é para você assistir com vontade. Vão ter aulas de 30 minutos, aulas de 20, aulas de 1 hora, tá? Para que você assista e consiga absorver o máximo possível. Porque se eu dou informação demais, você começa a pirar, tá? Então, vamos lá. Eu acho que é muito... Acho não, eu tenho certeza. Então, eu vou dar como sugestão para que você tenha um caderninho só para esse curso. Não fique escravo das apostilas. Eu vou mandar material para vocês, mas eu não quero que você fique escravo das apostilas, porque quem fica escravo de apostila não aprende. Eu aprendi com a convivência com os meus mestres que não davam apostila e eu marcava tudo. Por isso que eu aprendi com profundidade. Então eu quero que você aprenda com profundidade, que você mude a sua visão. E a apostila não funciona. Não que eu não vou dar material para vocês, mas eu vou dar o mínimo possível, vou fazer você entender, você anotar. Anotando você nunca mais vai esquecer. Você vai anotar da sua maneira, dentro do seu entendimento. E isso vai ajudar na didática, no seu aprendizado, tá? E você não vai ser escravo de apostilas que depois você lê e não entendeu nada, tá? Então, como eu mencionei, a minha ideia principal é que você termine esse curso sabendo profundamente como atuar e atuar com maestria na arte da fitoterapia, tanto chinesa como nacional. Você vai atuar com maestria. Eu tenho certeza que você vai mudar totalmente a sua maneira de enxergar as enfermidades. Você vai ver como é lindo esse estudo e como cada vez mais, como ele é apaixonante. Porque as coisas vão fazendo um sentido tão grande que você fala, nossa, como eu fui iludido tanto tempo por essa medicina que no fim eu posso dizer que ela está em extinção, tá? Ela negou os fundamentos ancestrais durante anos, criticou, caluniou e no fim hoje a medicina moderna está tentando buscar coisas na medicina ancestral e muda os nomes falando que é pesquisa nova. Não é. Eles estão trazendo novidades que existem há mais de 5.000 anos, tá? Então nós vamos trabalhar muito forte com essas ervas, com esses fundamentos, com essas substâncias. Como eu estou em São Paulo, aqui eu tenho mais facilidade para adquirir determinadas substâncias. Então, nós vamos ver que eu vou apresentar no decorrer do curso as substâncias aqui. E você vai ver, por exemplo, Baitiampi, né, que é essa substância. Nós vamos ver como que ela é realmente. Vamos aprender como que faz uma decocção. Nós vamos aprender como prescrever. Então você vai prescrever, você vai fazer o seu papelzinho bonitinho, prescrever no computador, mandar para uma farmácia de manipulação e ela vai estar fazendo isso para você. Depois eu vou explicar sobre a legislação, tá? Mas o objetivo é que você saiba prescrever, tanto em pastilhas como em decocções e assim vai. Você vai aprender tudo isso a receitar e ajudar a pessoa a mudar a vida dela. Não só dela, como a sua, que está na busca de um conhecimento milenar profundo. Então, como eu estou aqui em São Paulo, eu tenho mais facilidade em adquirir algumas substâncias orientais, porque eu estou na Vila Mariana, Estação Ana Rosa, e a Liberdade praticamente eu consigo ir a pé. Liberdade é um bairro oriental aqui de São Paulo. O nome dele é Liberdade. E lá é como se fosse uma Chinatown nos Estados Unidos, sabe? Chinatown, né? É a Liberdade aqui em São Paulo. Então tem mercadinhos com várias substâncias. E aí você entendendo a função dela, como utilizar essas substâncias, eu posso ir lá e adquirir. Mas como existem pessoas de outros estados, de outras cidades, às vezes você não tem essa facilidade. Mas eu vou estar te ajudando. O que eu tiver aqui, eu vou tentar... vocês podem pedir para mim, ou eu mando o e-mail e o contato de alguns mercadinhos que podem estar mandando por correspondência, ou
se você tem na sua cidade, no seu estado, plantas e substâncias nacionais, nós vamos tentar fazer um comparativo de algumas substâncias nacionais que podem estar substituindo essas substâncias orientais, tá? Então nós vamos fazer um trabalho muito legal. Cada substância nós vamos entender as características e nós vamos entender como ela funciona. E o principal, como que o seu cliente, como que o organismo dele funciona, como que aquele organismo está, tá? Então, lembre-se que o grande pulo do gato para que você tenha um tratamento efetivo está no diagnóstico. Então, por isso que eu vou bater muito na tecla das síndromes. Nós vamos aprender profundamente sobre as síndromes. E você vai ver que no início, como os alunos que vieram do curso de biometafísica facial, que é a leitura do rosto, que é um dos galhos da medicina, né, do isso é o estudo da medicina, que entra como diagnóstico de inspeção. Então, a biometafísica facial é um diagnóstico de inspeção, tá? Mas no início, eles tiveram um pouquinho de dificuldade, porque são termos diferentes, são pensamentos diferentes do que nós estamos condicionados, mas eu vou tentar de forma clara passar todo esse conceito para você que você não se perca. Então, no início, não fica assustado com os termos, não fica assustado com a fundamentação, com as metáforas, porque eu tenho certeza que até o final, ou muito antes do final, você já vai começar a entender, isso vai começar a fazer parte do seu ser, tá? Então, você entendendo profundamente os fundamentos da medicina taoísta, estudando profundamente os padrões sindrômicos que eu vou estar passando para você, você vai saber exatamente como prescrever uma fórmula, tá? E aí você vai prescrever essa fórmula, qual a quantidade de quantas gramas, quantas miligramas, e você vai fazer isso bonitinho no computador, assinar, você faz um carimbinho, seu fitoterapeuta, tá? Bonitinho, e você vai encaminhar para o paciente essa prescrição, e ele vai numa farmácia de manipulação, e ela vai manipular isso para você, tá bom? Mas de uma forma extremamente eficiente. Por quê? Porque você vai saber diagnosticar de uma outra forma. Você não vai nunca utilizar o diagnóstico da medicina ocidental. Se você tratar seus pacientes com o diagnóstico que ele trouxe da medicina ocidental, você vai errar. Aquilo a gente praticamente ignora. Nós vamos fazer um diagnóstico próprio, que é isso que vai fazer o nosso trabalho funcionar, tá? Então nós vamos focar muito nesses padrões sindrômicos e ele vai fazer sentido para você, tá? O seu conceito sobre as doenças vai mudar totalmente. Pode escrever aí já no seu caderninho que eu tô falando. Meu conceito de doença vai mudar. O Leandro falou, o meu conceito de doença, de enfermidades vai mudar. Então marca isso na primeira página e grifa. E aí você vai falar no final do curso se mudou ou não, tá? Então eu quero te passar a profundidade que a medicina taoísta encara, reconhece e categoriza, né? E depois de categorizar, trata as enfermidades. Como que é essa profundidade? Como que eles encaram? Como que eles estudaram? Como eles descobriram essas síndromes? E como isso funciona quando você realmente sabe diagnosticar profundamente? Ela não funciona quando você não sabe diagnosticar. Então você faz um trabalho de acordo com a medicina ocidental. Você vê hoje que a acupuntura mesmo, por exemplo, está muito relacionada, muito junto com a medicina ocidental. Por isso que não tem mais, não é tão efetiva. Porque quando eu vou tratar um diabetes, de acordo com os conceitos da medicina ocidental, você vai tratar o quê? Quem está com problema ali? Que órgão? Não é o pâncreas? Então, só que para a medicina taoísta, às vezes eu nem vou tratar o pâncreas, porque o pâncreas é uma vítima de um outro órgão que pode estar com calor. Quer ver um exemplo? Vamos dizer, eu vou pegar a lousa aqui para vocês. Espera aí. Vamos lá. Vamos imaginar que o diabetes, né, no Oriente, é chamado de uma síndrome Chiao-Kahn, tá? Então, essa síndrome Chiao-Kahn significa que é uma síndrome de calor. Então, eu vou te mostrar
inicialmente 3 causas diferentes. Não vou mostrar todas, porque de acordo com o quadro clínico pode manifestar várias outras. Mas eu vou falar 3 para vocês entenderem. Nós temos lá os 3 aquecedores. O aquecedor superior, o aquecedor médio e o aquecedor inferior. No aquecedor superior nós temos o pulmão, tá? Então imagina, eu sou um exímio desenhista, vocês vão perceber isso no decorrer do curso, isso é um pulmão, tá? Então esse pulmão, ele pode estar com calor, se há o quê? Aquecedor superior quente, com calor. No aquecedor médio, nós temos o estômago. Vou pôr um quadradinho aqui com um E dentro, que representa o estômago. O calor está no estômago. E eu posso ter o calor nos rins, que parece um feijãozinho, não é? Tcharam. Nos rins. Vou pôr aqui. Rins. Muito bem. Quando esse calor está alojado no pulmão, o que acontece? Eu vou ter sintomas de calor de pulmão, ou seja, boca seca, às vezes a pele seca, descascando, às vezes a sobrancelha fica dura, com caspa, cabelo às vezes fica seco, né? Pele seca, às vezes problemas respiratórios, muito seco o nariz. Então o calor está no aquecedor superior. Esse calor que está no aquecedor superior é o calor que está afetando o meu baço. Então, o que eu tenho? Qual que seria o princípio de tratamento? Drenar o calor e tonificar o yin, porque esse calor está consumindo o yin do meu corpo, o líquido do meu corpo. Tá? Eu não vou aprofundar ainda, mas você vai entender isso, cada vez vai ficar mais claro. Esse calor agora não está no aquecedor superior. Vamos dizer que esse aquecedor, para o outro diabético, ele tem, são 3 pessoas diferentes que a medicina moderna rotulou como diabéticas. Essa, dentro do conceito oriental, ela está com diabetes porque ela tem calor no aquecedor superior, calor no pulmão. Essa outra pessoa tem o mesmo diabetes diagnosticado pela medicina moderna, mas o calor dela está no aquecedor médio, está no estômago. Então, o que mais acontece? A pessoa, ela come e nunca está satisfeita, porque o calor está no estômago. Então, o estômago está quente demais e o fogo não autoconsome. Então, eu como e não me satisfaço, eu quero comer mais. Mas tem uma outra coisa. Além de comer demais e querer mais comida, ele ainda... Ele come demais, porque o fogo autoconsome, ele come muito e não engorda. Tá? Come, o fogo vai se autoconsumindo e ele não engorda. Tá? Uma característica, e lógico, vai ter calor no estômago, pode ter uma gastrite junta, às vezes até um refluxo, né? Que aí vão ter outros órgãos envolvidos, outras síndromes, que nós vamos aprender a juntar essas síndromes. E o terceiro paciente que está com diabetes, olha só, a causa já está nos rins, o calor está nos rins. Então ele vai ter ou urina muito vermelha, muito escura, ou ele não consegue segurar a urina, dá vontade de urinar, ele não consegue chegar ao banheiro. E aí ele vai ter vários sintomas. Cristalização de pedras nos rins. Por quê? Porque tem muito calor que vai consumindo líquido e aquele líquido que está nos rins vai ficando muito denso e ele vai se transformando em pedrinhas, tá? Minerais. Então, olha só, 3 causas diferentes que requerem tratamentos totalmente diferentes. E quando você acha qual é a causa, você vai ter resultado e não uma dependência de uma substância, de uma insulina, de alguma coisa. Não, eu vou harmonizar a energia disso e isso automaticamente vai corrigindo o meu corpo.
o corpo vai respondendo através da função energética, ou de uma acupuntura, ou em conjunto com a fito que vocês estão aprendendo. Então, quanto mais arsenal eu tenho e mais eu entendo a diagnose, o diagnóstico específico da medicina oriental, um diagnóstico de mais de 5.000 anos de experiência, mais assertivo eu vou ser. E aí sim eu vou ter resultado nos meus tratamentos, tá? Então isso aqui é só para você ter uma ideia de como que funciona. Depois eu vou mostrar mais algumas coisinhas, tá? Então você vai sim perceber a profundidade dessa medicina, tá? Dessa ciência. É uma ciência, só que não uma ciência mentirosa como a de hoje, tá? Por que uma ciência mentirosa? As pessoas hoje estão escravas do cientificismo, só que não entenderam que para uma pesquisa ser científica, ela tem que ser fragmentada. Por isso que a medicina moderna hoje, os médicos são especialistas, porque ele fragmenta especialidades. Então, ou ele é neuro, ou ele é otorrino, ou ele sei lá, endócrino, né? São especialidades. Só que o corpo, ele não é parte. Ele é um cosmo que integra tudo isso. Então, às vezes, como vocês viram lá, o pulmão que está com calor está afetando o baço. Se eu vou num médico que trata só essa região de baço, estômago, eu vou errar porque não está ali a causa. Eu não posso fragmentar. E o maior erro da medicina moderna, da nossa medicina ocidental, é a fragmentação, é a especialidade. Com a especialidade você não resolve problema nenhum. Você deixa, sim, o seu cliente escravo de procedimentos que nunca vão resolver o problema. Vai apenas remediar, tá? Então, nós vamos perceber essa profundidade que a medicina taoísta tem e que nós não podemos deixar morrer. Não podemos deixar morrer, porque é muita informação muito fundamentada, que faz muito sentido. Quando ela entra em você, fala, meu Deus, isso tocou minha alma, tocou meu coração, porque tem um sentido muito profundo, tá? Então, só para você entender a profundidade, eu vou dar mais um exemplo, dentro dos 5 elementos. Deixa eu pegar a lousa aqui de novo. Mais um exemplo. Olha só. Vamos imaginar, nós temos aqui os 5 elementos, tá? Eu vou pôr bem grande, ó. Fogo, terra, metal, água e madeira. Vamos pôr aqui bonitinho? Olha lá. Fogo, terra. Nós vamos estudar isso aqui profundamente. Metal, água e madeira. Muito bem. Esse é um dos fundamentos que é a base da medicina taoísta, que na próxima aula eu vou explicar mais sobre ele. Hoje é uma introdução que você já vai ver como que o negócio funciona. Cada um desses elementos, ele tem diversas representações. É uma metáfora que tem um significado muito profundo. Então, quem estudou comigo a biometafísica facial, que é a leitura do rosto, o diagnóstico de inspeção da medicina taoísta, que é um curso de 10 meses, é o curso mais completo a nível mundial de rosto, entenderam, e vocês vão entender aqui também, porque isso aqui é de vital importância, que cada um desses elementos representa um rosto, representa um corpo, representa um órgão, representa uma víscera, representa uma estação, representa uma cor, um sabor, tá? Então tá tudo aqui. Então, por exemplo, quando eu falo em madeira, agora dentro da fito, nós vamos estar falando de fígado como órgão e a sua parceira, vesícula biliar, como órgão. Quer dizer, como víscera. E eu vou explicar mais pra frente sobre isso. No fogo, nós vamos ter o coração como órgão. E nós vamos ter o intestino delgado. Põe um pontinho aqui. Intestino delgado.
como víscera. Na Terra, nós vamos ter o baço como órgão e o estômago como víscera. No metal, nós vamos ter o pulmão como órgão e o intestino grosso como víscera. E na água, os rins como órgão, yin, e a bexiga como órgão, yang, tá? Então você vê, só aqui, ó, o que era fogo agora já tem mais dois significados. Quando eu falo em fogo, eu estou falando em coração, estou falando em intestino delgado. Quando eu falo em madeira, eu posso estar falando do seu fígado, da sua vesícula. Quando eu falo em água, eu posso estar falando dos seus rins, da sua bexiga, tá? E a inter-relação de todos, porque cada um desses não é um órgão e uma víscera. Um vai ser yin, outro vai ser yang. Então imagina que aqui, ó, eu tenho uma balança, tá? Nessa balança eu tenho o fígado e a vesícula biliar. Se ela está quando ela está o mais próximo possível do equilíbrio, porque o equilíbrio não existe, então a homeostase ela não existe, tá? Não existe homeostase, existe homeorrese, que é o quê? É uma tentativa de manter e de estar o mais próximo possível do equilíbrio. Eu aqui estou em pé, não estou? Mas eu em pé eu não estou equilibrado, eu estou tentando manter o equilíbrio. Tanto é que eu estou oscilando o tempo inteiro. A questão é, quanto mais próximo eu estou do equilíbrio, mais saudável eu estou. Quanto mais longe eu estou do equilíbrio, vamos imaginar que me dá uma labirintite. Eu estou aqui, eu saio aqui. Eu estou desequilibrado, tá? Eu estou longe da linha de equilíbrio. E aqui, ó, o fígado e a vesícula estão próximo ao equilíbrio, tá? Então, a busca de tentar manter o equilíbrio, mas o equilíbrio nunca existe, só quando morre que você volta para a unidade. Quando você está no mundo fenomênico, você tenta manter o equilíbrio. E quanto mais próximo da linha do equilíbrio eu estou, mais saudável eu estou. Então, olha só que interessante, não é uma gangorra? Se o fígado entrar em excesso de energia, o que vai acontecer com a vesícula, que é sua parceira yang? Olha só, o fígado é yin, a vesícula é yang. Se eles estão próximos do equilíbrio, a balança está aqui. Agora, quando o fígado está em muito excesso, ó, o fígado sobe. E o outro lado da gangorra desce, não é isso? E a mesma coisa o contrário, não é assim que funciona? Se um está em excesso, o outro estará em falta. Se o outro estiver em falta, o outro estará em excesso, ok? Sempre assim. Então, vamos lá. Vamos imaginar, isso é muito importante que já vai começar a mudar o seu conceito. Vamos imaginar que você é muito nervoso. E hoje, se você perceber, a humanidade é nervosa, não é? Você acorda de manhã, se o seu café não está pronto, o que acontece? Você já fica nervoso porque alguém não fez o seu café. Ou seja, você culpa alguém. Alguém tem que receber a responsabilidade da minha ira, não é? Alguém tem que ser o culpado. Só que quando você quer culpar alguém, quem você está machucando? A si próprio. E nós vamos entender cada vez mais isso, com muita profundidade. Então, eu levantei, já estou nervoso com o café. De repente eu entro no carro, vou trabalhar, estou nervoso no trânsito, ou porque estou meio fechado, ou porque está tudo parado. Nervoso em casa, nervoso no trânsito. Chego no serviço, vou ter que trabalhar junto com aquele meu colega que eu não gosto. Nervoso no serviço. Acabou meu período de serviço, eu estou voltando para casa, pego o trânsito e fico nervoso de novo no trânsito. Chego em casa, como eu demorei muito, a comida está fria e já guardaram tudo e não tem comida para mim. Olha só, um dia inteiro de nervoso que se repete todos os dias. O nervoso, vocês vão entender mais para frente, a ira, o nervoso, o ódio, ele faz com que o fígado entre num excesso de energia.
E esse excesso de energia vai fazer com que, se o fígado entrou com excesso de energia, o que vai acontecer com a vesícula quando a gente fala em gangorra? Não é? A vesícula vai entrar em um estado de deficiência. Olha como é óbvio o negócio. Só que nós temos um ciclo aqui que chama ciclo de controle, que desenha uma estrela aqui dentro. Olha só que legal. Uma estrela é desenhada aqui dentro. E você está vendo que a madeira, ela está controlando a terra? Então, quando esse fígado entrou em excesso, automaticamente vai vir mais uma relação yin-yang. O órgão yin vai atacar o órgão yin. Então, o fígado subiu, o que vai acontecer com o baço? Ele vai entrar em falta. O baço em falta, ele não é parceiro de estômago, o estômago vai entrar em excesso. Então, olha que louco que o negócio fica agora. Sintomas de um fígado em excesso. Principais sintomas. Dor de cabeça. Principalmente lateral. Se é lateral, é porque aqui passa o meridiano da vesícula. Então, mostra um desequilíbrio entre o fígado e a vesícula. Dor de cabeça lateral. Ou enxaqueca forte, tá? O fígado, ou o elemento madeira, ele comanda os olhos. Então, a pessoa pode começar a ter dor nos olhos, ou perda da visão, ou qualquer problema que se manifeste nos olhos. Olho vermelho, esqueci o nome agora, quando fica vermelhão e começa a inchar, né? Conjuntivite, fígado em excesso, problema nos olhos, dor de cabeça, cãibras ou contrações involuntárias. Os músculozinhos pequenos começam a contrair sozinho, assim, ó, sabe? Começa a ter espasmos. Qualquer espasmo, tremedeira, epilepsia, tudo está relacionado com o elemento madeira. Mas aqui, vamos lá, então ele tem uma epilepsia. Ou não precisa nem ser isso, ele tem cãibras. O fígado, quando está em excesso, ele gera muitos gases, porque ele representa o vento. Então, eu estou com muitos gases, muito refluxo, tá? E, como ele está muito tempo em excesso, ele vai começar a atacar o baço. O baço entrou em falta, se o estômago entrou em excesso, lá vem a gastrite, a úlcera, né? Refluxos mais fortes, problema de digestão, a comida parece que não desce nunca. Olha só. Aí, se eu vou para a medicina moderna, que são especialistas, olha que interessante. Eu vou ter que ir em um médico porque o meu estômago, ele tá com uma úlcera ou com uma gastrite, tá queimando. É um médico, não é? Que cuida do estômago, endócrino. Mas eu também tô com muita contração involuntária, assim, tremedeiras e tal. Então, eu vou ter que ir num médico, que provavelmente ou é um neuro, né? Para ver um neuro ou um ortopedista, não sei, que vai ver essas tremedeiras ou essas câimbras que eu tô tendo, ou até essa epilepsia que eu tô tendo, segundo o médico. Aí eu tô também com muita dor e diminuição da visão, eu vou ter que ir no oftalmo, terceiro especialista. Aí, o que mais que eu falei? Tô com muitos gases, aí já não sei que médico que é. Dor de cabeça muito forte, outro médico para cabeça. E assim vai. Cada especialista vai me dar o quê? Um remédio. Um remédio diferente. Esse remédio diferente que eu vou tomar, ele vai ser metabolizado e vai para onde? Para o fígado. Quem que já está doente? O fígado. E agora ele está intoxicado com esse monte de química. Agora eu pergunto, onde está a causa disso? A causa não está num fígado em excesso? Então quem que eu tenho que tratar? Quando eu trato esse fígado que está em excesso, automaticamente essa gastrite, essa úlcera, essa dor nos olhos, essa cãibra, essa contração involuntária, tudo isso começa a desaparecer. Porque eu tratei o corpo como um todo, eu entendo o quadro sindrômico, eu entendo o que está acontecendo, eu sei a evolução, como você está hoje, eu sei como você vai estar amanhã, se você não fizer os procedimentos que eu falar. Então a pessoa fala, nossa, como você é evidente que você sabe que eu tenho isso e eu não falei? Porque o quadro mostra que determinados sintomas vão vir a ocorrer. Você não é evidente. É um estudo de 5.000 anos que tem total fundamento. Você sabe exatamente em que nível está aquela enfermidade.
E é isso que você vai estar aprendendo, tá? Cada vez mais aprofundando nesse conhecimento. Vou estar passando isso detalhadamente para vocês. Vocês vão entender todas as funções de cada órgão, todas as funções de cada víscera, todas as funções energéticas, onde ela se manifesta, onde ela tem relação com qual órgão, como que é esse ciclo de geração, como que é a evolução sindrômica disso. Nós vamos estar estudando isso profundamente, tá? Não se preocupa, não entre em pânico. Vocês viram agora 5 elementos um pouquinho, quem nunca viu fica meio desesperado, mas calma. Hoje é uma introdução, tá? Então eu vou devagarzinho, começando a colocar esses conhecimentos, e no final desse curso você vai estar um especialista fantástico atuando com sabedoria, atuando com segurança com a fitoterapia oriental e nacional, mas de acordo com os fundamentos ancestrais e não de acordo com os métodos da medicina moderna. É totalmente diferente a nossa forma, não dá para casar. Um vai seguir um caminho e o outro é outro caminho. As pessoas que falam que tem que unir as duas medicinas estão totalmente equivocadas, não tem como. Porque uma vai nutrir e a outra às vezes vai desnutrir. Os caminhos são opostos, os caminhos são diferentes, não dá para atuar junto. Vocês vão ver com o decorrer que realmente não dá para atuar junto, tá? Cada um vai ter que seguir um caminho. Então, eu dei uma introdução para vocês e eu vou falar um pouquinho sobre a legislação, tá? Então, a fitoterapia, ela não é uma profissão reconhecida. Então, não existe lei que oficialize isso, tá? Que fale, isso é uma profissão e tem um dono. Não, ela não tem dono. Ela é livre, é um ofício que você que tem a profissão de advogado, você que tem a profissão de engenheiro, você que tem a profissão de professor, você que tem, seja lá qual for a profissão, a fitoterapia é um ofício. Eu posso ser um engenheiro, um advogado, um médico, mas eu posso não exercer a minha profissão e atuar em um ofício. Ela é um ofício, tá? Pela LDB, Lei de Diretrizes e Base. Tá? Então qualquer um pode atuar com a fitoterapia, desde que tenha uma formação que o habilite, né? Com os fundamentos necessários e conhecimentos de como atuar com aquele fitoterápico. Tá? Então, hoje, os conselhos que controlam, né, as profissões, então Conselho de Educação Física, Conselho de Medicina, Conselho de psicologia, seja lá qual conselho for, de fisioterapia, eles só têm poder com os filiados deles que se filiaram àquele conselho. Então, vamos dizer que eu sou professor de educação física e eu me filiei ao Conselho Regional de Educação Física. Então, eu me submeti às normas. Se eu me submeti a essas normas, esse conselho pode fiscalizar a mim, que sou professor de educação física. Mas não pode nenhum conselho chegar em você, que não é filiado a conselho nenhum, e querer te punir ou ameaçar. Não pode, tá? Porque não é uma profissão. Então, os conselhos de medicina, principalmente medicina, fisioterapia, tem essas manias de querer se apossar de práticas ancestrais. Um exemplo é a acupuntura, não é? Os médicos mentem falando que a acupuntura é uma prática para médico, que médico não pode aplicar a prática, não é isso? É uma mentira. Qualquer um pode aplicar a acupuntura, desde que tenha um curso que te dê base, que te fundamente e que te habilite a praticar aquilo. A fitoterapia é a mesma coisa. Ela não faz parte de nutrição, não faz parte de medicina, não faz parte de nenhum conselho, tá? Ela é livre atuação. Então você pode atuar. Por isso que você pode prescrever fitoterápicos para farmácias de manipulação. Só que a farmácia de manipulação, ela pode também escolher o público que ela quer trabalhar. Se ela escolher que ela só quer trabalhar com médico, a escolha é dela, mas você não está proibido, tá? Então existem muitas farmácias que vão fazer a fórmula
a prescrição da fórmula que você pedir. Eu quero uma prescrição assim, assim, assim. Você vai dar para o seu paciente, ele vai numa farmácia e eles vão preparar aquela fórmula, os comprimidos, tudo, para o seu paciente. Você pode prescrever, porque não existe lei que proíba, é de livre atuação, tá? Hoje até está saindo aí o reconhecimento pelo SUS, tudo, né, da prática. Não só dessa, como várias práticas das terapias complementares, né? Elas complementam, né? Elas ajudam, ou melhor, eu acredito até que elas são muito mais profundas do que a medicina. Me desculpem os médicos, eu sei que vocês estudaram para ajudar as pessoas, mas infelizmente a nossa medicina está bem atrasada em relação à medicina antiga, muito atrasada. E a gente vê isso com prática clínica, a diferença, tá? Então, você pode sim, porque ela se enquadra na Lei de Diretrizes de Base, onde através de cursos livres como esse, você é habilitado a atuar como um ofício, tá? Então você pode estar utilizando, pode estar prescrevendo e, como eu falei, existem diversas farmácias que vão aceitar a sua prescrição. Então você vai na sua cidade ver quais são essas farmácias que trabalham também com não médicos e quanto mais você receitar, mais essa farmácia vai buscar as substâncias que você prescreve, ela vê que você tem cliente, ela vai trabalhar com você, tá? Então, por isso que nós temos que trabalhar certinho, ter fundamento, prescrever bastante sim, por quê? Para não deixar só que médicos, nutricionistas, essas coisas prescrevam, porque as empresas necessitam de clientes e você é um indicador daquele produto que eles manipulam, tá bom? Então, tá tudo aí, é só fazer certinho. Então, como eu falei, ó, não existe lei federal que regulamenta a prática da fitoterapia, né? Não falei isso para vocês? Então, a fito ainda não é uma profissão reconhecida. Qualquer autônomo, ele pode estar praticando esse ofício. Existem projetos, como sempre, com certeza existem projetos para tentar monopolizar. Isso sempre vai ter. Assim como os médicos fizeram com a acupuntura, assim como os fisioterapeutas querem fazer com quiropraxia, com osteopatia, né? Mas não existe uma lei que regulamenta. Então você pode praticar essas atividades, tá? Então, como eu falei lá atrás, a única regulamentação é em caráter privado. O caráter privado são dos conselhos. E Conselho Federal só pode fiscalizar quem é filiado a esse conselho, que é o que eu falei. Professor de Educação Física, Conselho de Educação Física. Professor, um fisioterapeuta, Conselho de Fisioterapia. Um psicólogo, Conselho de Psicologia. E assim vai. Então, a fitoterapia não é uma prática regulamentada por lei federal. Portanto, em conformidade com o artigo 5º, então o artigo 5º da Constituição Federal, ele fala que é livre o exercício até que o Congresso Nacional regulamente uma lei própria. Então, enquanto não existe uma lei própria, ela está livre para todo mundo. E se um dia surgir uma lei, você provavelmente já vai ter o direito adquirido, porque você estudou, você vai ter um certificado, e você vai escolher. E lembrando que a lei fala também, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Você pode fazer ou deixar de fazer, a não ser que existe uma lei que fale, você tem que fazer, você não pode fazer, tá? Que é o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, tudo isso está amparando você aí na sua atuação. Não precisa ter medo, certo? Então, eu acho que hoje é o suficiente. Tá aí a introdução. Nós vamos aprofundar nos conceitos, no Yin e Yang. Vamos entender sobre termodinâmica, né? A temperatura do paciente. Yin e Yang, termodinâmica, sobre as substâncias, qual a diferença da visão da fitoterapia brasileira com a fitoterapia oriental, qual é a fundamentação, e vocês vão ver que a fundamentação da medicina oriental
é o que muda tudo, é o que vai fazer de você um profissional diferente de um fitoterapeuta que fez um curso que fala, ó, essa erva é para isso, essa erva... Não, não é assim que funciona. A fitoterapia oriental, ela não estuda o fitoquímico das ervas, das substâncias. Isso não é importante. Ela estuda a energia daquela substância. Se ela é quente, se ela é ascendente, se ela é descendente, se ela é fria, o sabor, se é doce, amargo, tal, a cor. Então é diferente. E é isso que faz ela funcionar. Não é eu falar, tô com uma deficiência de sangue, toma só a clorela. Não, lá nós vamos criar a forma de deficiência de sangue, por quê? Por causa de frio, por causa de calor, por causa de umidade, você é calorento, você é friorento? Opa, é calorento, opa, Baichal tem que entrar, porque ele é uma forma, é uma substância mais fria, mais, não é quente, então ele vai baixar, e eu posso misturar esse Baichal com uma clorela, né? E assim vai, então eu vou definir onde eu vou atuar, onde está essa deficiência de sangue, no fígado, no coração, nos rins, onde está isso? Quais os quadros? Ela está gerando síndromes de espasmos, então é onde eu vou juntando, eu vou entendendo, é quente, é frio, papapá, e vou juntando algumas substâncias e isso gera uma fórmula, né? Uma fórmula, porque são junções de substâncias e você vai saber a dosagem, tudo, como aplicar isso daí no seu paciente. Então, eu garanto que você vai sair desse curso com uma visão totalmente expandida sobre enfermidades em geral, sobre doenças e como a nossa medicina erra. E existe uma pesquisa que eu vou falar aqui para vocês, que é importante, porque os médicos adoram criticar. Não, desculpem os médicos, tá, que são mais abertos, mas principalmente o Conselho de Medicina quer se apossar de tudo, mas não divulga. Existe uma pesquisa na própria Organização Mundial da Saúde que mostra 80% dos óbitos é por erro médico, tá? Essas pesquisas ninguém fala, tá escondida. Então, o nosso diagnóstico, o nosso procedimento vai ser totalmente diferente. E eu quero mostrar isso com profundidade para vocês. Então, hoje eu fico por aqui. Essa é a nossa introdução ao nosso curso. Quem quiser ainda estar se inscrevendo, as inscrições estão abertas. Eu vou deixar essa aula aberta para vocês. Mesmo quem ainda não fez inscrição, a aula 1 eu vou deixar aberta. E quem quiser estar se matriculando no curso, é só me chamar no WhatsApp, que é o 11 99600 8884. Visitem o meu site www.bioconexão.com.br. E nós temos aí vários cursos online e presenciais para quem está perto e online para quem está numa distância mais longa, que não consegue chegar até nós, tá bom? Então, um grande abraço a vocês, uma boa semana e namastê!